Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita e emocionante jornada de 5 clubes nordestinos que conquistaram vaga na Série A do Brasileirão deste ano. O NFC fala preferencialmente sobre Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que neste ano estão ocupando um quarto das vagas do campeonato de elite do futebol brasileiro. Esse fato inédito na história do nosso futebol, que é paixão nacional. Mas nós lembramos sempre que o NFC não está restrito às 4 linhas dos estádios de futebol nas cidades de Fortaleza, Salvador e Recife. A nossa pauta também está na economia, na cultura, no turismo e no humor da nossa região. E a nossa seleção de craques para o programa de hoje é esta aqui. Comigo no estúdio, jornalista, ator, diretor, ex-árbitro de futebol, LC Galeto. Olá, Galeto. Opa, muito bom de estar aqui de novo, hein, lá dessa seleção, hein? Alô? Também aqui nos estúdios, o nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, o único cearense ex-árbitro dos quadros da FIFA. Seja bem-vindo, Dacildo, mais uma vez. Mais uma vez, um abraço a todos. E Prazer. hoje nós temos como convidado um ex-jogador que fez história aqui no Ceará. Bechara foi campeão da Conmebol pelo Santos em 98, tricampeão cearense pelo Ceará e campeão também pelo Fortaleza, com atuação no futebol internacional. Ele veio hoje ao programa aqui para nos ajudar a entender as fórmulas e armadilhas do Brasileirão. E direto, seja bem-vindo. Satisfação, Moacir. Satisfação total, né, estar com vocês aqui. Direto de Salvador, o jornalista, repórter master da TV brasileira, José Raimundo, o repórter conterrâneo do escritor Jorge Amado, que disse certa vez: tudo que é bom, tudo que é ruim, também termina por acabar. Seja bem-vindo, Zé Raimundo, mais uma vez. Um abraço, Moacir, um abraço, meus amigos. Eu era conterrâneo, quer dizer, contemporâneo de Jorge Amado aqui na Bahia e você de Raquel de Queiroz aí no Ceará. Me lembro bem dessa fase, das coisas boas. Exatamente. E outro talento da terra de Todos os Santos, conterrâneo de Zé Raimundo e de Jorge Amado, que também compõe a seleção do NFC, é o jornalista Jorge Alan Vivas, vindo direto da Península de Maraú, um belíssimo quadro que Deus pintou no litoral sul da Bahia. Jorge Alan assina há mais de 43 anos as mais belas páginas do jornalismo esportivo na Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Moacir, Zé, Galeto, Bechara, Dacildo. É um prazer imenso participar desse projeto lindo que é o INFC. Bom, eu queria começar aqui pedindo a participação do nosso convidado especial, Bechara, que fez história do futebol cearense. Teve muito jogo que você participou, que foi apitado pelo Dacil. Daqui a pouco a gente vai saber qual foi a bronca, né, que você viu. Mas, Bechara, pela sua experiência dentro do futebol, como é que você está vendo esse momento dos times nordestinos, esse fato inédito da gente ter conquistado 25% das vagas na elite do futebol brasileiro? Isso, do seu tempo de jogador para cá, era algo que você imaginava ser possível? Era uma utopia gigantesca, né? Ceará, Fortaleza, não pelo Bahia e pelo Vitória, que já eram acostumados a participarem da primeira divisão junto com o Sport, mas a ascensão do futebol cearense credencia o Nordeste a sonhar coisas maiores. E a gente sabe que o desafio é muito grande para jogar na Uhum. primeira divisão. Primeiro, pela geografia, né? Primeiro, o Darcy, que é um expert na arbitragem também, mesmo com o advento do VAR, nós ainda estamos muito atrás. Na dúvida, sempre acontece. Não é síndrome de vira-latas, não, tá? É o que eu Sim. vejo todo dia. Na dúvida, contra os clubes do Nordeste é falta. Uhum. Né? Eles apitam sem pestanejar. Mas eu vejo um futebol que cresceu no na nossa região, em todos os aspectos. No Bahia com a SAF, o Vitória, que talvez vá com a SAF também, que são gigantes. Um esporte que outrora era talvez um dos maiores clubes do Nordeste, porque participara do Clube dos 13. Sinto falta do Santa Cruz, sinto falta de verdade. E o Fortaleza, que ressurgiu de 2017 para cá, com o Ceará, essa dobradinha de sendo campeão do Campeonato do Nordeste, fazendo grandes campanhas. A gente tem muito que evoluir ainda, mas é bem verdade que nós avançamos, mas no aspecto futebolístico falando, avançamos demais. Zé Raimundo e Alan, quero deixá-los à vontade aqui para conversar com o nosso convidado especial de hoje.
Olá, meu amigo, tudo Ah, bom, Bechara? Como vai você? Você jogou muito aqui na Bahia também, né? Quer dizer, enfrentou os clubes aqui da Bahia, Vitória, Bahia. Que lembranças você guarda desses embates aí entre baianos e cearenses? Poxa, Zé, vou falar um dos capítulos mais bonitos da minha história pelo Ceará. Um jogo na Fonte Nova com quase 70 mil torcedores. E eu tive a felicidade de brocar na Bahia fazer gol, né? Eu fiz dois é, gols É, contra o é Bahia, verdade. a Fonte Nova calado total. E um jogo de quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas em Salvador é complicado, hein? Carnavalzão. Nós vencemos o Vitória também com o gol meu. Eu tenho sempre boas recordações quando eu chego na Bahia. Foi uma festa, no outro É. dia a torcida do Vitória me abordando no aeroporto, fecharam a foto. Daquela época era retrato, não era foto, né? Mas eu tenho essas lembranças maravilhosas da Bahia. Zé Raimundo, só para esclarecer, um jogo com 70 mil pessoas na quarta-feira de cinzas em Salvador é porque devia ter charanga na arquibancada e a turma achou. Ali ainda tem carnaval, né? A turma correu para lá, não foi? A torcida do Bahia toda estava concentrada na Fonte, ou na Praça Castro Alves e saiu de lá direto para Fonte Nova, né? Com o trio elétrico e tudo, né? Saiu do encontro dos trios, aquele famoso, tradicional encontro dos trios na Praça Castro Alves, que Chico José não acreditava que reunia 300 mil pessoas, mas eu sou testemunha disso, entendeu? Reunia mais de 300 mil pessoas. Então, dessas 300 mil pessoas, 70 saíram de lá e foram direto para Fonte Nova torcer para o Bahia, eu imagino. Você cobriu esse Mas jogo, Alan? Se Alan cobriu esse jogo lá, estava na Fonte Nova, não? Com certeza estava. Não sei se ele era repórter na época ou se já era comentarista, mas ele deve se lembrar desse jogo. Esse jogo, quarta-feira de cinza, foi contra o Vitória, que deu pouca gente, né? Hum. O jogo do Bahia, em setembro, na Série B, que o Bahia tinha um banco oportuno, tinha aquele timão com o Abel Braga. Na Nós Série C, não? Bahia na Série C. foi aqui, Bahia, Bahia e acho que Motoclube, né? Bahia e Aquele Ceará, gol aos Não, Bahia e 47 Ceará. minutos. Bahia e Ceará. Ah, 98. tá. Aham. E o Bahia tinha um timaço, um banco portando muita grana, e nós já havíamos vencido o Bahia aqui em Fortaleza por 4-1, e era tido como uma revanche esse jogo. A Fonte Nova estava lotada, lotada, lotada. Alan, você estava lá, não? não Alan, tenho muita lembrança, não. 98 eu já era editor, não era mais repórter, né? Então não ia em todos os jogos. Já não tá. Teve um período que eu trabalhava em jornal aqui também, Tribuna da Bahia, como repórter, aí todos os jogos eu estava presente na Fonte Nova, o jornal era perto do estádio. Mas esse eu não tenho muita lembrança, não. Agora, essa questão de público, Moacir, a torcida do Bahia sempre foi assim, fanática pelo time. Alguns torcedores do Bahia costumam dizer que eles não gostam de futebol, eles gostam do Bahia. O Bahia, na Série C, Zé lembrou aí, o Bahia passou pela Série C, na época, o Bahia foi a melhor média de público dos três campeonatos brasileiros, incluindo Série A, ele na Série C. É uma torcida muito fanática. E aí, quando o time responde um pouquinho, o time ganha uma partida, duas, a Fonte Nova enche, né? E naquela época, em 98, a capacidade era de 100, 80, 90 mil pessoas no estádio e era sempre cheia, sempre assim. Hoje o Bahia ainda continua enchendo a Fonte Nova, só que a capacidade mudou, né? 40 mil, 43, no máximo 45. Mas sempre enchendo. A torcida, nesse aspecto de comparecer em estádio, a torcida do Bahia está muito presente. Não estou lembrado desse jogo de Bechara, não, mas lembro de Bechara fazendo gol e tirando a tranquilidade da gente, sim. ele era o Carrasco, ele era o Carrasco. Carrasco do Bahia. Mas, Principalmente. como a Alan falou, assim, a torcida do Bahia realmente é uma torcida que faz a diferença, né? Ela está sempre presente. Ela não gosta de futebol, gosta do clube, isso é verdade, né? A do Vitória é menor do que a do Bahia, mas é também uma torcida que, quando o time está bem, se faz presente com muita gente no estádio, lotando o Barradão, que tem uma capacidade bem menor, que é de 30 mil, 31 mil torcedores, né? Mas são duas torcidas, assim, guardando as proporções, a do Bahia é muito maior, mas são duas torcidas muito do estilo de apoiar o clube, de estar nos jogos, de gritar, de fazer a diferença nos jogos, né? O Galeta, Bechara também jogou contra o Vitória, não jogou, Bechara, aqui no Barradão? Jogamos sim.
Joguei muitas vezes contra o Vitória, jogando também por clubes de São Paulo. Mas na realidade sempre foi difícil jogar em Salvador, porque o futebol baiano sempre teve tradição, né, de fazer grandes times. E nunca foi fácil nenhum time grande jogar em Salvador. Você vê o sufoco que passava o Corinthians, o próprio Flamengo na época, o Palmeiras. Nunca foi fácil jogar na Fonte com 40, 50 mil pessoas naquela temperatura que aqui no Nordeste. Para aguentar o sol, meu amigo, quando o Bahia tinha um time arrumado, o Vitória, era complicado. Eles têm história no futebol brasileiro. O Bahia é bicampeão, um Vitória quase campeão em 93, um time que tem chegada também. São times que são clubes que são referências. Nós, como ex-atletas aqui do estado, a gente fica até meio surpreso de ver o Fortaleza e o Ceará jogando de igual para igual com o Bahia e com o Vitória hoje. Até, às vezes, até melhores que eles. Prova que o futebol está crescendo. E o Bahia, na minha concepção, hoje é o melhor time do Nordeste. O Bahia. Com esse mesmo Rogério Ceni aí, que há 2 anos atrás a torcida queria tirá-lo de lá, porque perdeu o Campeonato Baiano por Vitória. Você vê como é meio paradoxal isso, né? Nós somos essa peculiaridade de sermos muito imediatista. Segurou o Rogério, que sabe das coisas, tem uma SAF forte, contratou, tem um time bom, levou o público, aí o time é arrumado. Não classificou na Libertadores, mas tem um time que dá para sonhar, viu, Bahia? Dá para sonhar sim com a condição melhor da Série A. Pois não, Galeta. Pronto. Eu queria aproveitar que a gente está enaltecendo o futebol nordestino, né, e colocar aqui para nossos amigos que estão participando do programa, a possibilidade de Bahia e Fortaleza nas competições sul-americanas deste ano, né? Fortaleza na Libertadores e o Bahia que caiu, né, para a Sul-Americana. Vocês acham que esses dois times podem pensar numa final nas competições que estão? Ou é sonhar demais? Você quer que fechar? Posso começar? Pode Pode começar. começar pela Bahia aí. Bom, vamos lá. Para o Fortaleza, eu acho que é mais complicado, porque a Libertadores, naturalmente, é uma competição muito mais difícil que a Sul-Americana. Fortaleza conseguiu se classificar com uma campanha bem mediana, né? 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas. Conseguiu classificar em segundo. Pega o Vélez já nas oitavas. O Vélez foi o melhor time do grupo dele, 11 pontos, fez uma boa campanha. É uma parada complicadíssima. Esperamos que até a realização desses jogos, né, que vão ser só em julho, o Fortaleza reaja, saia dessa situação que está atual. E o momento não é bom. E aí, até, Bechara, no programa anterior, a gente conversou sobre isso. Eu falava, enaltecia o Fortaleza, a questão da manutenção do treinador, independente de resultados, a confiança no trabalho dele. Você citou o Rogério Ceni, no programa anterior eu citei o Vojvoda, que o Fortaleza mantém ele, apesar de resultados ruins no brasileiro. E eu acho isso muito positivo. É você acreditar no trabalho de quem você contratou. Mas voltemos às competições internacionais. Eu acho a situação do Fortaleza bem complicada, mas é possível, tudo é possível. Mas eu acho complicado. Já o Bahia começou a Libertadores muito bem. Em determinado momento, o Bahia liderava até com uma certa folga o grupo dele, só que o grupo dele era muito complicado. E aí perdeu uma partida em casa para o Nacional do Uruguai, e acabou com tudo. Se ele vence aquela partida, ele tinha classificado para as oitavas de final. Perdeu em casa e de virada botou 1-0 o Nacional, que não tinha vencido de ninguém até então, virou em cima do Bahia, ganhou e terminou deixando o Bahia de fora em terceiro lugar. O Bahia pega no playoff, nessa volta à Copa Sul-Americana, o América de Cali, que é um time que ele já vinha na Sul-Americana, e na Sul-Americana ele fez uma campanha bem razoávelzinha mesmo. É um time que não perde, mas ganha muito pouco. Na campanha dele, se não me engano, são 3, 6 jogos. Eu tenho a impressão que ele empatou 4 ou 5, empatou 5 e venceu uma e não perdeu. Então, tem uma boa defesa, beleza, porque não toma gol, mas o ataque também não faz gol. E eu acho que o Bahia pode passar pelo América. O caminho do Bahia na Sul-Americana é muito menos difícil do que o Fortaleza na Libertadores. Eu acredito que o Bahia pode sim chegar em uma final e até conquistar o título da Sul-Americana. Já para o Fortaleza, Marcelo, eu acho que é muito complicado passar ir muito à frente na Libertadores. Alan, Só aproveitando, Marcia, oi. esse gancho aí de Alain, desculpa aí a interrupção, mas no ano passado,
Mas este ano é possível até que o Ceará faça uma campanha melhor do que o Fortaleza, se as coisas continuarem como estão, né? Eu me lembro que no ano passado o Vitória, na 12ª rodada, estava com acho que 9 pontos, 10 pontos, e acabou o campeonato no 11º lugar, conquistando uma vaga na Sul-Americana. Foi uma Sul-Americana que ele disputou esse ano, de uma forma sofrível e saiu de uma forma melancólica, né? Com uma infelicidade horrorosa do grande goleiro do Vitória, que é o Lucas Arcanjo, né? O Arcanjo lá no Equador, a Universidade Católica já não queria jogar. Ela queria jogar assim, queria manter aquele jogo ali no 0-0 que classificaria o Vitória. Vocês se lembram disso, né? E de repente, uma bola recuada para Arcanjo, quicou no montinho ali do gramado e tomou o gol. E o Vitória saiu da Sul-Americana dessa forma, meio constrangedora. Mas eu tenho a impressão que o Ceará está aí, sabe, com alguma chance de chegar também a uma Sul-Americana, pelo menos, né? E aí vai ser aquela alternância, né, dos dois rivais cearenses, né? O ano passado foi o Ceará, dessa vez pode ser, ou foi o Fortaleza, dessa vez pode ser o Ceará. Agora, eu queria, Zé, Alan falando uma coisa aí do Bahia, da Série C, com recorde de público, e tem uma coisa uma frase que cristalizou-se entre os amantes do futebol aqui do Nordeste, que dizia sempre que a gente tem times com torcidas de primeira divisão, os times são de segunda divisão e os dirigentes de terceira divisão. Quando a gente vê hoje times brigando na cabeça para ir para uma Libertadores, para ir para uma Sul-Americana, quer dizer, foi a evolução dos dirigentes, e aí entra o fenômeno SAF, ou a gente pode imaginar o que é que foi a combinação para essa mudança, Bechara? Eu fico me perguntando como é que funciona a SAF do Fortaleza. O que é que eu imagino a SAF? A SAF, você abre a SAF, né? Para que as empresas privadas venham para o clube para aportar a grana, não é isso? Uhum. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, pelo amor de Deus. E eu queria saber quais são as empresas que bancam o Fortaleza hoje. Vocês sabem dizer quais são as empresas que bancam o Fortaleza? Não. Com orçamento altíssimo. O Fortaleza, para ter ideia, o Fortaleza está, na minha concepção, tá rascando dinheiro. Se paga 900 mil reais para tirar um diretor de futebol de um clube para trazer para cá, eu acho que nós não temos essa bagagem ainda para gastar. É o meu ponto de vista. Bechara, o futebol tá caro. Eu sei que tá caro. Mas 900 mil reais você paga um atleta de 100 mil reais aí. Atleta razoável, bom, garoto promissor. Tá caro hoje. Eu queria saber que vocês estão mais por dentro aí das SAFs. O que é que acontece com a SAF do Fortaleza? Porque a nossa SAF é o Fortaleza aqui, referência para o nosso estado. Temos o Ferroviário, que começou agora com um grupo português. O Ceará ainda não definiu essa situação. O Bahia a gente sabe que é um City que está entrando muita grana, comprou muito jogador bom. Quem foi que o Fortaleza comprou? Quem são os ativos do Fortaleza? O Davi Luiz, com 37 anos. O Davis. O Marinho, com 35. Então, eu acho que. Está se coçando para voltar, né? É Então, porque eu tô com 48. Os caras 48. estão fazendo, tocando a bola de lado aí, Zé e Alan, eu faço também. No Goiás eu passo no Castelão, na Arena Fonte Nova. Então, a minha pergunta é essa. Eu estou para repassar a pergunta para vocês. Cadê? E só antes, o modelo de SAF do Fortaleza é diferente dos outros clubes brasileiros e é inspirado no modelo do Bayern de Munique, né? A informação que a gente tem é que o Fortaleza detém 75% e os 25% restantes das ações são divididas entre empresas parceiras, né? Então não é aquela SAF ainda que recebe muita grana no momento. Tacildo, deixa eu te botar aqui na conversa. Você apitou muito jogo em que deixaram estava em campo. Qual era a tônica da relação? Não, o Bechara, ele começou no Intermunicipal pelo Maranguape. Se revelou, foi revelação do É Intermunicipal, Manuel Gugel, né? era Manuel Gugel. Amigo do forró. Aí ele foi pro profissional, estourou, né? Grande jogador, craque. E eu apitei muitos jogos dele. Agora eu lembro muito
num jogo que eu apitei dele, foi Ceará e Fortaleza. Era de final do campeonato, né? 97. 97. E ele fez um gol de falta, rapaz, que é brincadeira, viu? Ele botou a bola assim com uma mão, assim, tipo Marcelinho Carioca, assim, tchu. É. E bom, que ele ainda avisou, disse que sonhou, foi, sonhou com... Sonhei com o gol, daquele jeito, o goleiro, porque no primeiro clássico eu coloquei a bola no canto, no contrapé do goleiro, né? Final do Campeonato Cearense 97. Exatamente. Aí eu falei pro fotógrafo o Luiz Carlos Moreira, que é do DN, né? Aí disse, ó, Luiz Carlos, se tiver uma foto pro Ceará, você vai ficar atrás da trave, vai fazer a foto do gol, a bola entrando, vai colocar no outro dia, que vai ser o gol do título. E assim foi feito. Tava com muita confiança nesse dia. E o Darcy deram lá. Mas nunca dei trabalho com o Não, árbitro. deu não. Agora, teve um lance interessante, eu acho que o Zé Raimundo deve lembrar, que ele foi bater uma falta, assim, na frente do gol, assim, Ih, rapaz. Eles não lembram disso. aí, Espero Zé que não, Raimundo, né? Espero sabe que o que ele fez, Zé Raimundo? Ele foi bater falta, ele exibe o batedor, tipo Marcelinho Carioca, Neto, né? Porque eu tô na frente dele, não, mas era um dos melhores que eu já vi. Aí, quando ele foi bater, apareceu um colega dele, aí entrou junto com ele, aí, resultado, o colega dele teve uma fratura, quantos meses? 6 meses sem jogar futebol. Tíbia. Imagina aí, na tíbia. Como foi? Foi o jogo da Série A contra o São Caetano. É, Depois desse lance, eu fui embora para a Dinamarca, né? E um dia eu estava. Fala já a história da tá. Eu estava na Dinamarca, Zé e Alan, passando a propaganda, e entrou um jornal da BBC de Londres. A Dinamarca pegava tal, aí passou esse lance inusitado. E todos os caras viram e olharam para mim e disse: Foi você? Eu disse, foi eu. Só que a falta é com você agora, pode bater. Foi contra o São Caetano, chutei a perna do Igor. O Igor passou na frente, Zé e Alan não tinha jeito. Ele, se passasse a minha mãe, a dona Lucinha, eu também chutaria, porque era o meu laboral ali, né? Ah, marcou falta. Marcou nada. Mas não Ô, era falta. ô, A bola tá ô, em jogo. Dacildo, Toquei na bola. Recebeu amarelo. Também não. É, Também não merecia, porque não foi porque quis, né? Alan e Zé, a vítima lá do Bechara foi o Igor, que ele jogou o Flamengo também. é. Ô, Moacir, eu me Oi. lembro que Dacildo, um jogo no Barradão, expulsou Bebeto. Lembra disso, Dacildo? Bebeto foi, Bebeto da seleção de 94? sim, era o Bebeto jogava no Vitória, quando o Bebeto voltou sim. é, do exterior, né? Foi contratado pelo Vitória. Não sei se foi do exterior ou se ele jogava no Flamengo, né? A Alan tem isso mais, de maneira mais clara, mas Bebeto Da Europa, veio da veio Europa. para o Vitória junto com Túlio Maravilha, lembra? Eu sei que o Bebeto, quando eu cheguei lá para tirar o tosse, né? Aí o Bebeto disse: Ô professor, ainda bem que a Federação da Bahia contratou um árbitro rigoroso. O Bebeto e o outro capitão do Bahia era aquele Fabão, que jogou São Paulo. Nossa. Aí eu disse: Bebeto, você sabe que eu sou rigoroso, eu estou aqui para cumprir a lei, não quero saber quem é não. Se ele bater em você, eu boto para fora, se ele bater dele, eu boto para fora. Resultado: 15 minutos do primeiro tempo, aí o Bebeto subiu aqui e deixou a asa direita, né? Pá, bem no nariz do Fabão. Sem querer também é falta, meu amigo. Aí, Expulso. vermelho. Ah, aí pronto, tive que expulsar. Aí o Bebeto foi expulso. A torcida xingou muito, né? Não é para menos, né? Logo o Bavi. Zé não xingou, não, né? Nesse dia, Zé? O Dacildo. Não, imagina. Eu não xingo o árbitro, não. Eu fico só aplaudindo o Joga xingamento. palha. Eu não xingo, não. Ele é mais um grande jogador. Aí depois eu encontrei em outros jogos com ele. É um camarada decente. Eu gosto muito dele. O Bebeto, primeiro. E o João Santana eu expulsei só 11 vezes. Ele foi técnico do Bahia, né? Foi do Bahia e do Vitória. É, porque o Dacido era considerado o rei do cartão, né? Mas ele não dava cartão exagerado, não. O cara brincava, aliás, brincava com a lei e ele só aplicava, né? Tinha gente com raiva dele, com ódio. Mas ele tinha que aplicar, né? Djalminha, ó, rapidamente só os famosos. Djalminha, Marcelinho Carioca, Edmundo, Bebeto, Júlio Baiano foram 6 vezes, aqueles trator, né? Então, só esse pessoal famoso, mas dentro da regra, né? Não podia expulsar sem estar dentro da regra. A regra é a regra 12. É. Tem Opa! Telefone tocando, hein? Posso atender? Não, tá interrompendo o programa. Pode, pode. Vamos lá. Nordeste Futebol Clube, né? Pode falar. Uhum. Bem no interior. Rapaz, a gente no interior de novo. De novo. É um campeonato que tá tendo aqui. Só, ele tá querendo
saber se pode divulgar a tabela das quartas de finais do campeonato dele. Finais, mas são quantos campeonatos? Pois é. Você sabe as quartas de finais? Existe quartas de finais, Não velho? existe. Inclusive, teve um problema, né? Qual certo? Não. Então, qual certo? É quartas. Como assim? Não, mas qual certo? É quartas de finais? Quartas de final. Porque... De final. Essa final. Irmão, é porque. Ixi, desligou. Ixi. Deixa eu só explicar. No programa anterior, teve aquele cara que queria distribuir os troféus. Pois é. Nós encaminhamos aqui aqueles Nosso artistas para ficar departamento. sabendo, a produção, e o pessoal chegou à conclusão que não era um caso de divulgação por um programa de televisão, mas, na verdade, era um caso de plantão gramatical. E foi encaminhado para lá e o correto, Porque ele explicou. a gente levou a dúvida do internauta, do cara que ligou, que no internauta, no telefone, a dúvida é porque é o seguinte, ele queria divulgar os troféus, a premiação, a entrega dos troféus. Os troféus. E o certo, né, segundo o nosso departamento aqui que nos ajudou, né, que a gente não foi capaz de dizer o certo na hora, e é troféus, tá? O plural de troféu, troféus, tá bom? Mas vê se, Então, mas vê se entrega o troféu, os troféus do rapaz, por favor. E as quartas aí também, né? Pois aí, as quartas de final, quartas de final, porque final só tem uma, lembra da Cid Mourão, que está acostumado a fazer o quarentão, né? Só tem uma final. É só uma final. Agora, semifinais é que São dois jogos. Ah, tá certo. Semifinal tá certo, e semifinais também tá certo, né? Porque pode ser só uma semifinal. Eita, agora terminou de complicar o rapaz lá, né? Agora sim. Agora, Bechara, você, com a braçadeira de capitão, ergueu quantas taças? No Ceará, três. 3, Ceará, 3, Fortaleza. Capitão só no Ceará, né? E um no Fortaleza. Agora, campeão mesmo, é campeão na Arábia, campeão na Dinamarca, campeão no Santos. E campeão na vida, né? Porque de onde eu saí, me tornar o que eu me tornei como cidadão. Ó, Esse aí é o maior e esse troféu que eu título tenho. do Santos foi uma Comebol. Comebol, 99. Quem é que jogava no Santos contigo na época? 98. 98. Zete, Viola. Viola, nosso Eu artilheiro. Argel, Narciso, Jorginho, Alessandro, Lúcio Bala, Massa Atiço, O treinador quem era? Emerson Leão. Até o jogo do Santos, pela Comebol, sabe contra quem? Contra o São Paulo. 5-1, pronto. A lotação é interessante, viu, Zé Armando? Que no dia anterior desse jogo lá do Bechara, que jogou, Tinha a seleção a brasileira. seleção brasileira foi, mas no nosso jogo deu mais gente. Que foi, Sampaio Corrêa perdeu de 5-1, o Viola fez bem 3 gols. Viola estava na fase, foi o artilheiro da competição, né? Tanto no brasileiro quanto na Comebol. Comebol, velho. Aí o Santos. Moacir, Oi. Moacir, deixa eu fazer uma pergunta aí, indiscreta aí para Bechara e para Dacildo. Para quem eles torcem? Ah, que pergunta bacana. É muito fácil para eu falar. Eu, quando criança, torcia Ceará, mas depois eu voltei umas 5 vezes para o Fortaleza. A minha identificação é com o Fortaleza. E, sinceramente, eu não consigo torcer contra o futebol cearense. Joga Ceará e Fortaleza que vence o melhor para mim. Eu sou espécie de grato aos dois clubes. De verdade, eu não sou identificado com o Fortaleza porque voltei 5 vezes para o clube. Mas tenho 144 jogos pelo Ceará e uma gratidão eterna porque foi o clube que me abriu as portas, né? Então, eu torço os dois clubes. E eu moro vizinho do Ferroviário, desde criança. Não, Eu sabia, jogava assim, o pessoal eu me sabia, eu sabia. chama União e A dá saída, a cinco. saída, a saída pela tangente de Jorge Alain. Pois é. Aí o pessoal me chama Dacildo Vozão e Dacildo Leão. Aí eu torço por todos, eu não torço nenhum, não, assim, diretamente, não. E meus irmãos jogavam no Ceará. No outro mês estavam no Não, é Fortaleza. porque o torcedor é diferente da gente que está no meio do futebol. Nós conhecemos os bastidores que vocês não conhecem. Vestiário, o que acontece, as coisas que são erradas às vezes, você vai perdendo o encanto, Zé Raimundo. Então, o torcedor, de verdade, ele não pode perder o encanto com o futebol. Então, fica na arquibancada, observando, porque a gente que jogou lá e sabe que acontece com as coisas, você fica com o pé atrás. Aí tira um pouquinho dessa paixão, sabe? Mas deixa eu dizer, viu, Zé? Eu vou dar meu palpite aqui, acompanhando do lado de fora, da Cid Mourão. Dava muita sorte ao Ferroviário, viu? É. É. Não, Alain, se fosse árbitro também, daria muita sorte ao Bahia. Aliás, não, ao Galícia. Né? A Galícia. Essa Ah, relação.
Eu tô nessa linha de Bechara, rapaz. Eu torço pro futebol baiano, né? Eu falei no outro programa, né? Maraú, se tivesse time, eu era o time de Maraú. Futebol, qualquer time baiano contra qualquer time de fora, eu sou o time baiano. Qualquer time nordestino contra Pois. time de outra região, eu sou o time nordestino. Eu sou um bairrista. Agora, falando, no meu caso, semelhante a esse que Bechara falou, eu, quando criança, eu era Bahia, porque o meu irmão que me levava para Fonte Nova, quando eu era menino, era Bahia. Ele só me levava para ver jogo do Bahia. Então, eu cresci vendo o jogo do Bahia. Quando eu comecei a trabalhar, ia cobrir o Vitória, e aí pegava amizade com os jogadores, com dirigentes. O assessor de imprensa do Vitória até hoje é um irmão meu, Roque Mendes. Aí eu não tinha como torcer contra essas pessoas que eram minhas amigas. Pô, como é que eu vou torcer contra o cara? O cara, eu vou lá, converso com o cara é meu amigo, eu vou torcer contra ele, não vou. E aí é coisa assim, e terminou internalizando que não tem paixão nem por um nem por outro. É por isso que eu digo 51% Bahia e 49% Vitória. Pô, você perguntou muita reima aqui, viu, Zé? Zé de Raimundo? Essa é a SAF que o Vitória quer, né, viu? Quer viabilizar. Bom, eu vou mais uma vez agradecer, quero fazer um agradecimento especial, Bechara. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Fica o convite para você voltar outras vezes. Você viu que o Darcílio não meteu nem a mão no bolso para tirar nenhum cartão. Graças a Deus. Ele fica que ele tá O mais Darcy calmo. deu 8.000 cartões da carreira. Tá no Guinness Book, Darcílio? Tá não, né? Tá pé. Tá perto, Tá. né? Queria agradecer Zé Raimundo, Jorge Alain, da Bahia para o mundo. Obrigado, Galeto. Dacildo, obrigado. E nós agradecemos o carinho da sua audiência, convidando para a próxima edição do NFC, o Nordeste Futebol Clube. Até lá.